Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos. Graças a Deus, estamos aqui mais um momento, podendo participar desse momento precioso, onde nós estamos aprendendo com o nosso Deus, amém? Pessoal, estamos lendo hoje Hebreus de número 3 e olha que a palavra nos ensina. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós, se é que nos apeguemos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração, como na rebelião durante o tempo de provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto tudo o que eu fiz. Por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse: os seus corações estão sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se vocês ouvirem hoje a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar. Amém? Graças a Deus. Pessoal, olha que observação poderosa que aqui, o escritor de Hebreus nos traz à memória. Ele diz assim: olha, meus amados, isso é para mim e para você também, ouvintes de hoje. Todos nós que somos participantes dessa família celestial, esse chamado celestial. Porque quando Deus separa um homem e uma mulher, meus amados, ele põe um chamado, ele põe uma missão, ele põe ali um objetivo na vida das pessoas. Eu e você temos um chamado a ser cumprido. Esse chamado não é um chamado, meus amados, que nem um alistamento do exército, para fazer coisas aqui na terra, no sentido de conquista na terra, mas o chamado que Deus põe em mim e você é celestial, é para as coisas espirituais, é para trazermos, meus amados, frutos para o Espírito, amém? Então ele está dizendo aqui: olhe, fixem os seus pensamentos em quem? É algum outro nome que está dizendo aqui? Não, é no nome de Jesus, meus amados. Fixemos os nossos pensamentos e a nossa fé somente em Jesus, pois ele é o apóstolo e o sumo sacerdote a quem confessamos todas as coisas. Quer dizer, ele é o cabeça, ele é o topo. Jesus Cristo, meus amados, está no topo. Ele é o único que tem o poder, de exercer o seu poder sobre todas as coisas, seja o céu, seja a terra e debaixo da terra. Amém? Ele enfatiza aqui que Jesus, ele foi fiel, aquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Quer dizer, Moisés foi um exemplo também, exemplar aqui, onde nós possamos tirar muitos ensinamentos de um homem que foi fiel a Deus, ouviu a voz de Deus e tentou viver o máximo de obediência, por mais que ele também não entrou na terra prometida por causa dos seus erros. Então, olha só, Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Quer dizer, Moisés foi um exemplo de honra, claro, ele fez muitas coisas para Deus. Ele foi o homem escolhido por Deus para resgatar, os hebreus ali do Egito e trazer para a terra prometida. Deus trouxe
aqui, meus amados, é um escape perfeito. Deus levantou Moisés, tratou Moisés, capacitou Moisés para ir resgatar o povo, os hebreus que estavam presos lá no Egito há muito tempo. E nesse momento de transição, nesse momento que eles estavam saindo do Egito, eles tiveram que passar pelo deserto para chegar até Canaã. Ali também, meus amados, era um momento de desintoxicação, né? Ali a gente vê claramente como o Hebreus aqui, a carta de Hebreus está trazendo para nós, meus amados, né? Esse momento, dando testemunho do que haveria ser dito no futuro, que está dizendo a Moisés. Moisés estava juntamente com o povo, meus amados, atravessando o deserto, onde era para ser coisas de, 1 mês e meio mais ou menos para atravessar totalmente o deserto em segurança. Eles ficaram 40 anos por causa de uma desobediência, né? Quando Moisés separou ali os 12 espias dentre o povo, e falou assim, vai lá e espia a terra de Canaã e nos traga informação. E naquele momento que os 12 foram, eles ficaram mais por 40 dias. 40 dias eles ficaram espiando a terra. E quando eles voltaram com ali as observações, eles disseram para Moisés, 10 dos 12 falaram assim, Moisés, impossível. Nós somos como gafanhotos mediante aquelas pessoas, são tudo gigantes que moram naquela terra, pessoas de 3 metros de altura. Eles vão esmagar a gente. E 2, Caleb e Josué, não, a gente vai conquistar, porque quem nos prometeu aquela terra foi Deus. E se Deus resgatou a gente do Egito para trazer sobre essa terra, Ele vai cumprir da gente vencer. Então, meus amados, por causa dessa incredulidade, escute, dessa incredulidade, dessa rebeldia, desse coração endurecido, coração obstinado, eles, meus amados, pereceram no deserto. Então, quando Deus chama eu e você para uma missão, para uma tarefa, para um chamado, é Ele, meus amados, é Ele que se incumbe de me preparar, te preparar para que nós possamos realizar com ênfase, com 100%. Entende? Então, meus amados, nós temos que compreender que se nós deixarmos a incredulidade, a dúvida, as incertezas entrar no nosso coração, com toda certeza a gente vai enfraquecer e a gente vai se prostrar, a gente vai cair. Então, meus amados, aqui ele está falando claramente, olha, não endureçam o coração como aquele povo rebelde, que durante o tempo que eles estavam fazendo a travessia do deserto por causa do coração obstinado deles, por causa da falta de fé, pela incredulidade deles, todos eles morreram. Todos morreram. Ele falou assim, olha o que Deus está falando aqui, eu fiquei irado contra aquela geração, e eu disse, os seus corações estão sempre se desviando, estão sempre sendo endurecidos. E eles não reconheceram os meus caminhos, quer dizer, não confiaram em mim. Eu fiz tudo, preparei tudo para que dê tudo certo e eles deixaram a incredulidade entrar no coração. Então, pessoal, essa palavra é muito bem clara para mim e para você. Deus me chamou, te chamou para algo muito maior do que a gente imagina. Portanto, esse tempo de processo de lapidação, de treinamento, de capacitação, é o momento de você desfrutar de todos esses ensinamentos, esse amadurecimento que Deus está nos trazendo. Para quê? Para que naquele momento que a gente for fazer, meus amados, aplicar, amém, a tudo aquilo que Deus está nos ensinando, a gente venha fazer 100%. Venhamos fazer com integridade, com lealdade, sem desconfiança, sem incredulidade. Amém? Porque esse povo, meus amados, não acreditaram, mesmo vendo tudo o que Deus fazia. Olha só, durante a travessia do deserto, de dia, Deus colocava ali uma coluna para fazer sombra entre eles. De dia, para o sol escaldecente não ali machucar eles, não queimar o corpo deles. Que a gente sabe no deserto, meus amados, é terrível, né? E de noite, como a temperatura despenca drasticamente, Deus ainda colocava uma coluna de fogo para aquecer eles. Você consegue entender? Consegue imaginar? Durante ali a desobediência, é claro, mas durante 40 anos Deus ainda continuou cuidando deles. A roupa crescia junto com o corpo. Coloca na cabeça aí, um recém-nascido. Nasceu um bebê. Colocou uma roupinha, fizeram uma roupinha pro bebê. E o bebê começa a crescer, cresce rapidinho. Mamães que sabem, acho que cada semana tem que trocar de roupa, porque está crescendo. Ali, meus amados, a roupa crescia com o corpo.
O sapatinho que tinha do bebê do tamanho de um palmo, de um dedo, que crescia para um palmo, o sapatinho crescia junto com o pé. Durante 40 anos não teve um tipo de enfermidade entre eles. Tinha saúde perfeita. Todos os dias Deus mandava o maná, que era um pão que descia do céu para eles. E Deus ainda falava assim para eles assim: olha, não guarde esse pão, porque todos os dias eu vou renovar esse pão. Ainda tinha gente cabeçuda ali que guardava, tentava esconder o pão, meus amados. Tentava acumular pão e o pão apodrecia, porque era só para aquele momento. Olha para você ver como o coração é obstinado, meus amados. Como o povo é rebelde. Deus avisava e eles não cumpriam. E eles ficavam rebeldes ainda, falavam assim: meu, eu já tô cansado de comer pão. Lá no Egito nós comia um monte de coisa, nós comia feijoada, né? Feijoada, que foi a comida dos escravos. Nós comia feijoada. Aqui a gente só come pão. E Deus ali ouviu ainda, meus amados, a murmuração. E ainda Deus se compadeceu e enviou o quê? Uma chuva de codorna, um monte de codorna para eles comer carne. E mesmo assim eles continuavam a se rebeliar. Então, Deus falou assim: eu jurei na minha ira que esse povo jamais entrarão no meu descanso. E aqui no 12, Hebreus enfatiza: meus irmãos, cuidado. Cuidado, aqui é um alerta para mim e para você. Cuidado, para que nenhum de nós tenhamos o coração perverso e incrédulo que nem daquele povo, que se afaste do Deus vivo. Um ponto de reflexão aqui para mim e para você: como que está a tua vida diante de Deus? Você está próximo ou você está distante? Você está confiante, tendo fé plenamente no Senhor, ou você está sendo incrédulo? Ou você está duvidando? Está deixando a dúvida entrar no seu coração? Você tem certeza do Deus que tu serves, ou você é balançado cada hora, está pensando uma coisa? Você se prostra somente sobre o Deus vivo, como está escrito aqui, o Deus vivo, ou você se prostra para outras coisas? Você clama diretamente para Deus, que é o único, suficiente salvador de nossas vidas, que é o único que tem o poder de trazer intervenção sobre o homem, ou você fica pedindo para outras coisas, outras entidades, outros nomes, que não tem o poder nenhum de te ouvir? Para quem você clama, para quem você se prostra, para o Deus vivo, esse que te prometeu todas essas coisas, ou você fica colocando outras coisas na frente dele? Então, meus amados, cuidado, para que nenhum coração venha a ser perverso e incrédulo. Amém? Perversidade, se você abrir, desmiuçar a perversidade, tem um monte de coisa dentro dela, tá bom? Então, pelo contrário, e ele aqui nos exorta e nos traz o que temos que fazer todos os dias. Vamos nos encorajar. Encorajem-se uns aos outros. Quer dizer, o que eu estou te fazendo agora neste momento, meus amados, é te encorajar. Assim como eu estou sendo encorajado por essa palavra, eu estou aqui transmitindo para te encorajar. Todos os dias, durante todo o tempo. Que se chama amanhã, ontem, não, que se chama hoje. O momento é hoje, se encoraje. Ei, levanta dessa depressão em nome de Jesus Cristo. Levanta desse desânimo agora em nome de Jesus Cristo. Levanta, sacode o pó do corpo, bola para frente. Vamos caminhar para onde o Senhor está direcionando, meus amados. Rumo à cruz, rumo à santidade, para nós herdarmos o quê? A vida eterna. Sendo assim, meus amados, de modo que nenhum de nós sejamos endurecidos pelo engano do pecado. O pecado está aí à porta, meus amados. Se você permitir, entra na tua vida e faz um estrago. O pecado não é só roubar, matar e destruir, não, meus amados. Tem um monte de pecado. Incredulidade, você duvidar de Deus, é pecado. Você colocar dúvidas no seu coração é pecado. Amém? Incredulidade. Então, olha só, ele está dizendo, nós passamos a ser participantes de Cristo. Meus amados, não é por obras, é por fé. Cristo pagou todo o preço para mim e para você. Quer dizer, ele falou assim, ei, agora tá fácil, vai, caminhe. Eu trouxe a direção para todos vocês. Eu trouxe a palavra aqui que vai direcionar vocês do início até o término, até o momento que eu voltarei buscar meu povo. Tá tudo escrito o que vocês devem fazer. O povo perece, meus amados, o povo, sabe, eu abranjo tudo. A humanidade perece por falta de conhecimento. Se as pessoas pegassem a palavra de Deus para ler, para, sabe, buscar entendimento, discernimento de viver, do modo de viver, meus amados, o mundo estaria muito melhor. Se as famílias hoje tivessem um tempo para tirar, para adorar a Deus, para clamar ao Senhor, para ler as Escrituras, ensinar os filhos, os netos, o mundo estaria muito melhor. Mas o povo não faz isso.
Não faz. Tem um bloqueio tão grande nas pessoas que impede as pessoas de buscar a Deus, de ler as Escrituras. E aqui está falando, se a gente ser participante de Cristo. Ser participante de Cristo não é ficar sentado no teu cantinho lá e viver a sua vida como qualquer jeito. Não. Participar é fazer, é ter ações. Uma oração é você falar com Deus e tomar uma postura, tomar uma ação. Oração, já fala, o nome mesmo fala. Amém? Desde que de fato tenha aqui, meus amados, uma condição. Se a gente passar a ser participante de Cristo, quer dizer, você já tomou a postura de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Você já está permitindo o Espírito Santo de Deus te limpar de toda imundícia, de toda idolatria, de todo aquele mal, né, que vai sendo construído ao decorrer do tempo, quando a gente está distante de Deus. A gente vai ser liberto, o próprio Espírito Santo de Deus vai nos libertar. Então é uma condição, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim, a confiança que tivemos no princípio. Quer dizer, a hora que você encontra a verdade, aí inicia ali um processo, né, de transformação. É o primeiro amor. Você fica assim, sabe, à tona, você fica assim sempre. Quero mais Deus, eu quero mais de Deus. E Deus começa a te alimentar, começa a trazer coisas, novidades de vida para você, que você fica apaixonado. Então a gente tem que se apegar até o fim a essa confiança que nós tivemos no princípio. Quer dizer, a hora que Deus te apresenta o projeto, a hora que Deus começa a te apresentar quem Ele é, quando você toma uma postura, você se apaixona. Você fala assim, meu Deus, como eu nunca... Por que eu demorei tanto para me entregar verdadeiramente a palavra de Deus? É assim, meus irmãos, todas as pessoas que permite, sabe? Deus entrar na sua vida, no seu coração, fazer parte da sua vida. Não só de falar, sabe? Eu tô falando de verdade, tomar uma postura, falar, Senhor, eu quero te conhecer de verdade. Deus, revela teu Santo Espírito em mim. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Confessa Jesus como Senhor e Salvador. A hora que você toma essa atitude na tua vida, você vai ser agora introduzido nessa família eterna, que é a família de Cristo. Aí, aqui o Hebreus está falando, a carta de Hebreus está falando, agora você tem que se apegar até o fim, do jeitinho que você está, confiando, sem duvidar. Amém? Para que você possa herdar a vida eterna. Então, ele enfatiza de novo, por isso é que se diz, se hoje, o momento é agora, meus irmãos, vocês ouvirem a minha voz, a voz de Deus, não endureçam o seu coração, como aquele povo rebelde. Aí ele fala assim, mas quem foi? Quais foram os que ouviram e se rebelaram contra ti, Deus? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Foi o povo que Deus tirou do Egito. Era para levar eles para a terra de Canaã, todos. Não era para ficar ninguém de fora. E contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Quer dizer, eles pecaram e todos morreram. Todos. Deus não deixou ninguém deles entrar na terra prometida, a não ser Josué e Caleb, que foi os dois que falaram, não, a gente vai vencer. Os outros 10 conduziu todo o restante do povo tudo para o inferno. Tudo foi morto, entende? Então por quê? Por causa da incredulidade, por causa do pecado. A gente sabe que a história, meus amados, quando Moisés subiu no monte, ficou 40 dias falando com Deus ali, onde Deus estava instruindo todas as leis, os 10 mandamentos, no início, né, para constituir ali um povo santo, que é Jerusalém, que foi posteriormente construído, era através desse povo. Então o que acontece? A hora que Moisés estava lá em cima falando com Deus, Deus falou assim, Moisés, eu vou matar todos, chega. Enquanto eu estou aqui instituindo as leis para você ir lá introduzir para o povo, sabe o que eles estão fazendo? Estão se prostituindo lá embaixo, tá mó baderna, tá mó pancadão, né, nos momentos de hoje que a gente pode fazer, tá mó pancadão lá embaixo lá, um saindo com a mulher do outro, e mais, fizeram Arão construir 2 bezerros de ouro para se prostrarem durante imagens. Meus amados, Deus detesta, Deus não suporta, Deus odeia quem adora alguma coisa a não ser Ele. E Deus falou, eu vou matar tudo. E meus amados, mesmo todo aquele processo, eu não vou abrir muito aqui a história, né, porque é muito extensa, né, tem muitos pontos importantes. Então naquele momento, meus amados, mesmo Deus ainda poupando de destruir exatamente aquele povo no momento, mas posterior a tudo isso se passar, somente Josué, Caleb e os jovens entraram na terra de Canaã, de 20 anos para baixo. 20 anos de idade para cima,
Todos. Deus mandou uma peste e matou tudo. Morreu tudo no deserto, ninguém entrou. A não ser Josué, Caleb, que foram tementes e fiéis a Deus. Não duvidaram. Não se prostraram diante de bezerro. Foram contras. Não ficaram adorando imagens. Não ficaram se prostrando de uma imagem que não faz nada por eles. Eles estavam confiantes no Deus vivo. E os 20 anos para baixo, que eram considerados crianças. O restante, Deus matou tudo. Então, meus amados, agora é o que eu pergunto para mim e para você. Vemos assim que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar na terra prometida. Essa terra prometida foi aquele momento lá exato que Deus prometeu para aquele povo. Agora, a nossa promessa, meus amados, mediante Jesus Cristo, é a nova Jerusalém. Quer dizer, é a terra celestial, é a vida eterna, é o que está para ser revelado. Basicamente, mas está muito próximo. Nós estamos no último momento da igreja, na carta de Laodiceia, a 7ª carta. Quando você lê lá em Apocalipse, são 7 momentos da humanidade que há de se passar. Amém? Então, a revelação que Jesus trouxe para João, quando ele foi arrebatado ali de ilha de Patmos, Deus mostrou 7 momentos da humanidade, do mundo. 7 momentos. O primeiro já foi, o segundo também, assim, terceiro, quarto, quinto, sexto e o 7º. A gente está no 7º momento. Há mais de 100 anos, pelos sinais, pelas profecias que está na palavra de Deus, já há mais de 100 anos isso já está acontecendo. Quer dizer, está muito próximo. Está muito próximo de Jesus voltar e buscar o teu povo. Então, se nós estivermos sendo pessoas incrédulas, pessoas rebeldes, pessoas com coração duro diante da palavra de Deus, o que você acha que vai acontecer comigo e com você? O que acha que vai acontecer com a minha casa e com a tua casa se a gente não for obediente a Deus? Vamos entrar? Vamos subir para a casa que Jesus nos preparou ou vamos ficar? Então, meus amados, aqui é um ponto que eu e você precisamos meditar e possamos, meus amados, tomar consciência do que a gente está fazendo da nossa vida. Não vamos se rebelar contra Deus. Amém? Não vamos endurecer o nosso coração. Porque, meus amados, Jesus está falando, se vocês ouviram hoje a minha voz, não endureça o seu coração, como aquele povo rebelde que morreu todos. Então, meus amados, a palavra não é para coagir, é para te confrontar para que você verdadeiramente tome uma posição, para que você possa se arrepender. Deus não quer, coagir você que você vai por medo. Não é por isso. Ele quer fazer você se arrepender dos maus caminhos, se arrepender da velha conduta, se arrepender da idolatria, se arrepender, realmente, eu preciso parar com isso. Realmente, só existe um Deus. Só existe um mediador entre Deus e o homem, Jesus. Não existe outra coisa, não existe outro nome, não existe outra pessoa, por mais que fez coisas importantíssimas aqui na terra para que a palavra se cumprisse. Só foi isso, nada mais do que isso. Nada mais do que isso. As pessoas foram utilizadas por Deus para fazer-se cumprir as promessas, não para serem adorados. A missão é exclusiva a Deus. Amém? Então, meus amados, a palavra é muito bem clara. Não vamos se rebeliar contra Deus, não vamos endurecer o nosso coração. Vamos receber a palavra de Deus para que a gente possa, meus amados, agradar a Deus, viver uma vida de integridade, para que Deus se compadeça do povo e possa nos salvar, meus amados. Amém? Essa é a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Fique na graça e na paz de Jesus.